a terra prometida. Estamos iniciando a lição de número 10, que vem com o tema O Sinal do Sábado. Eu quero convidar você, meu jovem, nesse momento, pegar a sua lição e também pegar a sua Bíblia e abri-la em Êxodo, no capítulo 20. Iremos ler os versos de 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. E aproveite para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Também deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para outros jovens que amam estudar a lição da escola sabatina. Então vamos para o texto-chave. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20. Nós vamos ler os versos 8 a 11. Êxodo 20, versos 8 a 11, que nos diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então nós podemos perceber que dentre os 10 mandamentos, o 4º mandamento, ele serve de sinal entre Deus e naquele contexto, o povo de Israel. E nós sabemos que na nova aliança, Deus tem um sinal que identifica quem lhe pertence. E nós sabemos que o sábado é o dia que marca, que identifica aqueles que honram a Deus daqueles que não honram a Deus. É interessante que quando você vai para o Éden e pega ali o capítulo 1 e o capítulo 2, no capítulo 1, a partir do 6º dia, nós sabemos que Deus formou o homem e a mulher. Isso está no capítulo 1. No capítulo 2 vai nos dar os detalhes de como o homem e a mulher eles foram formados. Mas note bem, por que Deus não criou o homem e a mulher no 1º dia, ou no 3º dia, ou no 4º dia, ou no 5º dia? Deus preferiu criar o homem no 6º dia. Porque logo após o 6º dia, vem o 7º dia, que é o sábado. Ou seja, Deus queria criar a humanidade e após criar os seres humanos, Jesus, o próprio Deus, institui um sinal do seu agrado. E que sinal era esse? O sinal da aliança entre o noivo com a sua noiva, que naquele contexto Deus era o noivo e a sua noiva ali era o primeiro casal. Qual foi esse sinal? O sábado. Então o sábado, ele desde o início da criação, ele serve de sinal entre Deus e a própria humanidade. Mas vale ressaltar também que quando Deus ele entrega a lei no formato de 10 mandamentos, dividida em 10 partes, é interessante aqui só no versículo 8 de Êxodo capítulo 20, que vai tratar acerca do 4º mandamento. Só esse mandamento vem com um termo bastante interessante. Lembre-se, lembre-se. Sendo que nos outros mandamentos você vai ver: não terás outros deuses, não façam imagem de escultura, não tomam
não matem, honra teu pai e tua mãe. Então você percebe que os 9 mandamentos que se encontram na tábua, os 9 mandamentos sempre têm uma ordenança: não faça, não faça, não faça. Apenas o 4º mandamento é que tem um pedido de Deus: lembre-se. E mais, vale ressaltar que Deus ele escreve a sua lei em tábuas de pedra. E na antiguidade, escrever algo em tábuas de pedra simbolizava que aquilo que estava sendo escrito iria perdurar e ninguém teria a autoridade de apagar. Então você nota o quão é importante a lei de Deus, principalmente o 4º mandamento. E o único termo que aparece ali, o termo lembre-se, aponta que o povo de Israel tinham conhecimento desse mandamento, mas por estarem ou por passarem 430 anos sendo escravos no Egito, eles acabaram esquecendo. Agora livres da escravidão, agora eles tinham que honrar esse dia. E não apenas se lembrar do dia de sábado, mas santificá-lo. E é interessante que a lição ela traz um exemplo de Números capítulo 15, os versos 32 a 36, onde conta a história de um israelita que no dia de sábado ele sai do acampamento e ele vai procurar lenha. Trazendo a lenha para o acampamento, o que acontece com ele? Ele é pego e ele é apedrejado. E por quê? Por que esse homem ele é apedrejado? Porque primeiro, por sua atitude, ele demonstrou rebelião. Porque a Bíblia nos diz que nós temos 6 dias para nos organizarmos e apenas o sábado para nos deleitarmos em Deus. Então, esse homem teve 6 dias da semana para se preparar para o 7º dia, principalmente a sexta-feira, que é conhecido como o dia da preparação. Segundo, quando ele sai do acampamento para pegar lenha, ele estava deixando de confiar em Deus em 2 aspectos. Primeiro, lenha serve para ali utilizar para que haja fogo, para se aquecer ou para cozinhar um tipo de alimento. E Deus havia dito: olha, eu irei aquecer vocês por meio da coluna de fogo. O maná não vai precisar ser aquecido no dia de sábado, porque eu vou preservar o maná. Então, quando ele desobedece, quando ele sai do acampamento e vai atrás de lenha, ele está ignorando ali aquilo que Deus havia falado para o povo de Israel. Ou seja, por meio desse texto, nós podemos perceber o quão sério é esse mandamento. Santificar o mandamento. Por quê? Quem honra o mandamento, compreendeu quem Deus é em sua essência. Se Deus é santo, eu preciso honrá-lo. Se o mandamento do sábado é santo porque ele foi separado, então eu preciso honrar esse dia. E eu não poderia deixar de ressaltar aquele que é a essência desse mandamento, aquele que é o centro do mandamento, que é o próprio Cristo Jesus. Nós sabemos que a causa de Israel ir para o cativeiro babilônico foi porque eles transgrediram os mandamentos, inclusive o sábado. Você percebe isso no livro de Jeremias. Após 70 anos, eles retornam do cativeiro e aí eles acabam criando regras acima da regra, ou seja, eles acabaram colocando uma cerca em redor do sábado. Inventaram regras que não haviam no mandamento. Que regras eram essas? Você não poderia andar mais de 1 quilômetro, você não poderia ajudar uma pessoa no dia de sábado, você não poderia cuspir. Então, quando Jesus vem a essa terra,
ele veio com o intuito de mostrar como a lei deveria ser guardada e como o sábado deveria ser honrado e santificado. E como nós santificamos o sábado? Quando nós buscamos a Deus nesse dia, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós damos de comer ao faminto, seja o pão espiritual, seja o pão físico, ou seja, Cristo veio a essa terra para nos mostrar como deveríamos guardar esse mandamento. Mas eles não entenderam. E eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Então Jesus disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Como está escrito em Marcos capítulo 2, versículo de número 27. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, nós podemos perceber o quanto esse assunto é sério. E se Jesus, naquele momento, ele disse que ele é o Senhor do sábado, logo precisamos honrá-lo. Como? Guardando esse dia. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor fez uma aliança conosco, por meio do teu dia sagrado, e que possamos reverenciá-lo e honrá-lo, porque o Senhor separou esse dia para o nosso bem, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.